é sensacional. Fala, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao mais novo episódio do canal A Situação. Acredito que muitos já conhecem a proposta do canal, mas aqueles que não conhecem, a gente tenta trazer um pouco uma análise fidedigna das questões geopolítica, política internacional, baseados em fatos e dados. Nós não estamos tentando vender guerras alheias para ganhar cliques e outras coisas. Aqui é uma análise feita por aqueles que gostam do assunto, professores. Temos aqui diversas mentes brilhantes que falam sobre geopolítica, política internacional, ciência política, como o professor Augusto, o professor Alexandre, o professor Elton, o professor Marco Túlio. E hoje nós vamos falar sobre o cessar-fogo na faixa de Gaza. Se é um futuro promissor ou frágil. Precisamos discutir isso. Gostaria primeiramente de dar um oi para todos os nossos colegas aqui da mesa. Tudo bem, pessoal? Tudo bom a todos? Olá, Colas. Olá a todos que nos assistem, que nos escutam, e já espero que todo mundo esteja aí seguindo, curtindo e compartilhando, não apenas no YouTube, mas também no Spotify e outras plataformas. Um abraço aos amigos Elton, Alexandre e Marco. Boa, boa. Professor Elton, tudo tranquilo? Tudo em ordem, meu bom Close. Satisfação estar aqui de volta para falar sobre política internacional. Saudações aí aos colegas debatedores e vamos para mais um episódio. Boa. Professor Alexandre, tudo beleza aí no Rio? Tudo tá frio hoje aqui, deixar um abraço para ti, Close, para o Augusto, para o Marco, para o Elton, e deixar a minha piada ruim do dia de hoje, porque hoje o programa vai ser explosivo. Perde até o que eu ia falar, peraí. Boa. Professor Marco, tudo tranquilo? Agora dá pra... Tudo ótimo. Vamos ver o que vai sair. Bora lá. Passa todo. Isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o cessar-fogo que está em vigor em Gaza, que entrou no dia 9 de outubro, para ser mais exato. Começou a ser costurado no mês de setembro entre os Estados Unidos, Egito, Catar e outros países. E, finalmente, depois de 2 anos de conflito, se chegou a um acordo em relação a Gaza, um cessar-fogo. E dá para ver que esse cessar-fogo até agora ele está baseado em 3 frentes. No caso, o fim das hostilidades, a libertação dos prisioneiros e dos reféns e o aumento da ajuda humanitária em Gaza. Muitas pessoas achavam que esse dia não iria chegar, o dia do cessar-fogo, mas chegou. Muita gente discute se esse plano era do Biden, que o Trump pegou, não importa. O importa é que assinaram um cessar-fogo. Só que nós gostaríamos de discutir alguns pontos aqui, claro. Por exemplo, a meta agora para Israel seria restaurar a sua dissuasão, restaurar a sua força regional, agora que Israel possui um novo papel na região, nós vamos falar disso também. No caso da libertação dos reféns, será cumprido esse fator, esse ponto que veio no plano, que é um plano de 20 pontos que foi proposto por Trump e os Estados Unidos e que foi assinado no dia 9 de outubro por vários países, menos pelo Hamas e Israel. Mas isso aí fica para a próxima. E nós temos agora algumas situações em relação a esse cessar-fogo. O fim das hostilidades, apesar de que segunda-feira um clã armado acabou atacando e matando 2 soldados das Forças de Defesa de Israel. Israel atacou com 150 toneladas de bomba. Então, mas dizem que estão comprometidos com o cessar-fogo. Troca de prisioneiros, por enquanto, alguns reféns já foram libertados, prisioneiros palestinos já foram transportados para Gaza, só que é só o começo. Precisamos ver isso, como que irá continuar esse ponto da troca de reféns e de prisioneiros. Mobilização de tropas, por exemplo. Nós temos agora as tropas israelenses perto da passagem de Rafah, fora das áreas densas de Gaza, a fim de evitar mais conflitos. E temos também a ajuda humanitária, que está chegando a conta-gotas, mas está chegando. Vamos ver se essa ajuda humanitária foi proposto 2.000 toneladas e, por enquanto, são apenas 700 toneladas que chegam por dia em Gaza. Então,
dando apenas um panorama, e vamos falar um pouco desse cessar-fogo e também do conflito entre Hamas e Israel. Eu gostaria de perguntar primeiro para o professor Augusto. Professor Augusto, nós sabemos que, em termos de Israel, até porque a gente estuda isso pra caramba, e também porque nós temos como um grande amigo nosso querido Marco Túlio, que estuda isso também, nós sabemos que essa doutrina de defesa de Israel, desde a época de Davi Ben-Gurion, é formada pela deterrência, no caso, alerta antecipado e vitória decisiva. Acho que nós vimos algo um pouco diferente em relação a esse conflito, os resultados e agora com o cessar-fogo. Como fica a doutrina, como que vai ficar a doutrina israelense após esse conflito? Eu acredito que a melhor pessoa para falar sobre modernização doutrinária vai ser o Marco Túlio. Mas o que é que eu diria de início? Primeiro que a deterrência falhou, a antecipação falhou, naquilo que foi chamado do fracasso dos serviços de inteligência, e em terceiro e último ponto, a vitória decisiva não foi entregue. O cessar-fogo, como você bem coloca, é um ganho gigantesco, seja para os palestinos, para a população civil, dado que ela para o processo de destruição física e humana dentro do enclave, e para os israelenses, porque permitiu com que os reféns vivos retornassem a casa após um cativeiro de 2 anos. E, obviamente, também o início da recuperação dos corpos, que é importantíssimo do ponto de vista religioso e simbólico, e também para fechar a chave. A grande questão é que o grande problema relacionando deterrência e grupos armados não estatais no contexto de guerra irregular ainda é um problema gigantesco. E, ao que parece, para bem ou para mal, mais uma vez, Israel é interrompido de finalizar o serviço. Ou seja, a destruição física do Hamas, naquilo que tange a sua capacidade de lutar, não foi plenamente executada, né? O cerco à cidade de Gaza estava em curso quando foi interrompido, quase como ultimato de Trump, tal como, obviamente, a retirada do grupo da sua capacidade governativa, como a gente está vendo agora. O Hamas está solto, controlando áreas, fazendo justiçamentos e ocupando elementos de governança, mesmo no contexto da guerra. É por isso que eu entendo que a guerra não acabou. Estamos no cessar-fogo, em que o sucesso de seus pontos de um potencial plano de paz tem muito ainda o que ser entregue. É por isso que eu seria cauteloso, apesar de comemorar, sim, a interrupção das hostilidades no momento presente, Colosso. Excelente, professor Augusto. Vale lembrar que quando ambos os lados possuem interesses conflitantes, perdão, acaba que uma paz, um cessar-fogo dessa forma acaba sendo um pouco mais difícil. Vamos lembrar, eu sempre uso como exemplo a paz de Nícias, durante a Guerra do Peloponeso, onde Atenas e Esparta tinham objetivos contrários e a paz de Nícias foi apenas uma paz fajuta, vamos dizer assim. E no final eles voltaram aos combates porque ambos possuíam interesses conflitantes. Mas depois voltaremos com o professor Augusto. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora em relação à política externa, diplomacia, o papel que ela teve. Professor Elton, eu sei que essa é a área de atuação do professor. Nós vimos que esse cessar-fogo ele foi um produto da política externa de alguns países, como os Estados Unidos, Egito, Catar, e até mesmo a diplomacia multilateral de outros países, como França, Alemanha, Reino Unido. Eu gostaria de perguntar para o professor, para aqueles que, até para explicar para aqueles que estão nos assistindo, qual foi o impacto dessa diplomacia, dessa política externa desses países até a assinatura desse cessar-fogo? Foi preponderante ou não? A gente pode dizer, Close, que nos seus aspectos mais importantes, a atuação de alguns atores do Oriente Médio, como o Catar e o Egito, foi determinante para que a gente tivesse o resultado político que foi alcançado. Claro, o grande propositor, o grande mediador e realizador desse projeto é o governo norte-americano sob Donald Trump. Porém, você tem um conjunto de forças políticas que vão atuando no sentido de conseguir qualquer coisa que pudesse ser vista como uma vitória ou uma solução pacífica diplomática para o impasse representado pela guerra em Gaza e a necessidade do Estado de Israel de destruir as capacidades militares dos fundamentalistas islâmicos, depois
todos os eventos que vieram como consequência do 7 de outubro e desse prolongado conflito que trazia um grande prejuízo para a imagem internacional de Israel, alimentava a oposição internacional e aqueles grupos que entendiam que podiam instrumentalizar isso a seu favor, e Trump conseguiu fazer isso com esse suporte do Catar, que fica numa posição ambígua, abriga a liderança do Hamas dentro do seu próprio território, que considera que sem isso os seus interesses no Oriente Médio estão duramente prejudicados, e de outras forças que operam, por exemplo, desde a Turquia, com uma postura muito ambígua, né? Ora pró-causa palestina, ora pró-acordos de paz e alinhamento com o Ocidente, e as potências ocidentais que também pressionaram no sentido de conseguir um acordo de paz ou um cessar-fogo. Eu tenho tido muito cuidado, Close e colegas, ao usar a expressão paz no Oriente Médio ou paz no conflito entre Israel e o Hamas. Tenho preferido utilizar a expressão cessar-fogo, dadas as realidades objetivas dessa matéria, em que, até o presente momento, a gente não tem o desmantelamento do Hamas, a gente não tem a retração efetiva das tropas israelenses. Então é preciso acompanhar a marcha dos acontecimentos. Excelente, professor Elton. Depois eu quero perguntar para o professor em relação à transição de poder que será feita. Mas agora voltando com o professor, voltando não, pedindo agora a palavra para o professor Alexandre. E eu queria fazer essa pergunta para você, Alexandre. Por favor, nós vimos que foram 2 anos, nós sabemos que a IAF, a Força Aérea Israelense, é um grande cavalo de batalha em relação à ponta de lança. E quando ocorreu a Swords of Iron, que é a operação em Gaza, a IAF foi a ponta de lança mais uma vez. Como exemplo, nós citamos agora no início, a segunda-feira despejaram 153 toneladas de bombas em uma operação para acabar desmantelando, no caso, alguns checkpoints do Hamas, onde atacaram eles e tudo mais. O que eu queria perguntar para o professor é o seguinte: a Força Aérea Israelense sai fortalecida desse combate, ou ela precisa ainda muito aprender em relação a esses combates urbanos, contra atores não estatais e tudo mais? Bom, obrigado, caro amigo Clois. Eu vou tentar fazer umas observações sobre a Força Aérea Israelense, depois eu quero fazer umas pontuações de provocação para os meus colegas. Mas, a Força Aérea Israelense sempre foi o flagelo, né, dos seus vizinhos e dos inimigos, mas para esse tipo de missão, ela não é a arma mais apropriada. E aí eu quero fazer um paralelo com os senhores com a Operação Allied Force, né? Alguns chamam de Guerra do Kosovo, né? O emprego maciço de força aérea para parar um processo de limpeza étnica não é exatamente a mesma ferramenta, né? Tipo, tentar martelar um parafuso ou alguma coisa do gênero. Ele é bom contra grande concentração de força, contra alvos de nível estratégico, aquilo que a gente já conhece. Mas para essas operações de solo, principalmente com o fato do Hamas se valer de túneis e da proteção, que é um dos assuntos que eu quero falar, da população civil, né, usar o civil de escudo, né, a força aérea, o emprego, né, do ataque ao solo, ele acaba que atrapalha mais do que ajuda. A grande narrativa que nós temos visto ao longo de todos esses anos é que Israel faz um ataque indiscriminado contra civis em Gaza, né? Tem todo o vetor de prover a fome, né? Tentar exterminar aquela população, alguns falam de genocídio, mas a grande paulada que Israel recebe é exatamente com o ataque ao solo. Por quê? Porque destruiu uma área que era eminentemente civil, bateu no alvo. A indistinção do ataque aéreo, né? Embora a gente saiba que pelo direito internacional humanitário o dano colateral é aceitável quando proporcional à necessidade militar, ou seja, eu posso utilizá-lo se ele for me causar mais bem do que mal, esse dano colateral contra civis tem sido uma das principais armas. E aí eu já vou começando a falar, fazer o link com o que os meus colegas falaram. De fato, o cessar-fogo foi uma imposição quase que top-down dos Estados Unidos em cima de Israel, né? Tanto que, de fato, Israel não assina o acordo exatamente para preservar suas opções, tanto de
necessidade de existência, essa é uma guerra existencial para Israel, tanto da sua manutenção da sua existência, quanto pelos alguns dos pontos, como, por exemplo, a tal da Força Internacional de Estabilização, que vai ser composta por até seus ontem inimigos países do mundo árabe, né? Então, eu acho que a Força Aérea ela perde proeminência, embora seja uma ferramenta que vai continuar sendo utilizada por Israel, ela talvez não seja a ferramenta mais adequada nesse momento. Mas, por sua vez, né, a implantação desses pontos, mesmo Israel fazendo esse jogo de eu não aderir para manter as minhas opções, relaxa as pressões sobre Israel, porque eu compartilho internacionalmente as obrigações, inclusive de manutenção da ordem naquela região. Tá? E aí eu estou falando ordem mais baixa mesmo, de segurança pública. Então eu acho que, de certa maneira, o boots on the ground, nesse momento, é a ferramenta adequada para tentar implementar essa paz por causa da indistinguibilidade, né, o excesso de força de uma determinada força aérea. Agora, só como provocação, e aí eu quero até olhar nos olhos dos meus amigos, eu não me preocuparia muito com essa quebra de cessar-fogo, não, porque essa quebra de cessar-fogo foi feita por um grupo minoritário, né? É normal quebras de cessar-fogo imediatamente depois que o cessar-fogo acontece. Por quê? Porque ainda tem as tensões do conflito, isso aí me parece ser um fio muito desencapado, e a própria reação do Hamas é um compasso de espera, porque ninguém abre mão do poder de graça, né? Eles estão nessa indústria da independência palestina há muito tempo, eles exploram ajuda humanitária e financeira, muita gente enriqueceu nesse processo, né? E a gente não deve esperar exatamente razoabilidade de quem perpetrou os atos de 7 de outubro, né? Não dá para exatamente achar que eles são atores racionais, kantianos, bonitinhos e que vão aderir à ordem do nada. Então, assim, eu acho que está indo conforme previsto. Só falta agora os demais atores internacionais capitaneados pelos Estados Unidos entregarem o que eles prometeram. Entregarem governo de paz, botarem a skin in the game, botarem o deles na reta, começarem a agir de fato no processo, e se isso de fato acontecer, inclusive com a força de estabilização, eu acho que isso tira o ônus pesado de Israel hoje. Excelente. Olha, como o professor Alexandre falou, exatamente no final, a gente precisa do boots on the ground. E muita gente fala da questão de material e tudo mais. Mais um exemplo. Agora, o professor Alexandre já trouxe um ponto, que é sobre a questão do cessar-fogo, se vai a perdurar ou não, se vai continuar. Professor Marco Túlio, por favor, explica esse cessar-fogo, a dinâmica, o que vai acontecer para nós, por gentileza. Vamos lá. Na semana passada, eu estava meio cético em relação a esse acordo, tá? Eu estava em algumas falas públicas minhas, eu deixei escapar um ceticismo muito forte diante desses acordos. E o ceticismo ele pode ser explicado pelo contexto histórico que envolve o Oriente Médio, a tentativa de chegar à paz, alguma convergência, algum acordo mínimo, principalmente após os acordos de Oslo de 93, 94, 95, 96 e 97, que não deu certo por causa de algumas agendas de interesse de algumas pessoas ligadas tanto a Israel quanto na questão palestina, tá? Hoje eu consigo ser um pouco neutro em relação ao acordo de 20 pontos do presidente Trump em relação a Gaza e em relação a Israel. Existe um detalhe que é bastante precioso para explicar por que há uma possibilidade real de paz, há uma possibilidade real de que algo saia positivo desse acordo. Todos os acordos anteriores eles tiveram percalços. Iniciativa Árabe não falou com Israel, ou seja, sempre foi um acordo complicado que não observou os interesses de Israel e por isso falhou. Nesse acordo, diferente dos outros,
você tem uma presença árabe muito forte, você tem engajamento de alguns países que até então você não encontra em outros acordos. Egito, Catar, você tem a Turquia, você tem a presença de alguns atores regionais bastante robustos e que, acima de tudo, esse pessoal que hoje apoia o acordo, eles são apoiadores em algum momento da causa palestina. Alguns analistas apontam o seguinte, que esse acordo, o Catar, ele foi extremamente aceitado por eles, porque o Catar e o Egito queriam salvar o Hamas do cerco à cidade de Gaza, que meu companheiro anterior falou. Eu acho que alguns países ali do Oriente Médio que estão concordando com esse começo de entendimento, eles estão olhando para a transformação geopolítica que está passando na região. E, de certo modo, eles querem achar um modo de contato, tá? Resolver certas coisas e estabelecer um entendimento com Israel, pois, diferente dos outros contextos, países árabes moderados, principalmente, precisam da ajuda israelense, principalmente na parte tecnológica, para enfrentar esse novo contexto geopolítico. Então, eu acho que está na hora. O que a grande diferença desse acordo para o resto é que os países árabes que embarcaram nesse acordo estão olhando para o futuro e já acham que a coisa de Gaza, a questão palestina já se extenuou, já não pode ser mais obstáculo para seus interesses. Muito bem. Vale lembrar que, para muitos antes do conflito, a ideia de um Estado palestino, um Estado próprio e tudo mais, foi pauta de alguns países, mas acaba que a pressão doméstica e tudo mais elevou um pouco esse fervor das massas em torno da questão palestina, e depois veio o conflito e com a guerra aumentaram um tanto mais. E é interessante, o professor Marco Túlio está otimista, e isso me deixa otimista, porque ele geralmente é pessimista e tudo mais, agora ele jogou. E a gente sempre adapta nossas análises com o que a gente vem observando. Trazendo essa pauta dos países que se mexeram, vamos dizer assim, em relação à Palestina, em vez de, tem um problema lá, vocês resolvam. Eu gostaria de perguntar para o professor Augusto, e o cenário geopolítico, o tabuleiro geopolítico com o fim desse conflito e o cessar-fogo? Porque agora nós temos os Estados Unidos bem mais forte na região, Israel também. Então, como que vai ficar? Pois é, Klaus. A grande questão aí, na minha opinião, é como países como a Arábia Saudita vão reagir ao estado de coisas. Talvez seja difícil imaginar a Arábia Saudita compondo diretamente essa força de estabilização, mas eles serão um ator essencial não apenas com o provimento de recursos para a reconstrução de Gaza, investimentos e para o futuro do enclave, mas também como elemento de sensibilidade naquilo que tange a relação entre Estados Unidos e os países do Golfo e, obviamente, a própria constituição geopolítica no Oriente Médio. O grande ponto de tensionamento, e eu acho que vale a pena tentar entender, é como é que essa, entre aspas, coalizão de países que contribuem com o acordo, especialmente tendo de um lado a Arábia Saudita de um lado e do outro, por exemplo, o Catar e a própria Turquia, que são países que têm relações mais próximas com o Hamas, vão digerir esse processo da construção de paz no futuro. Por quê? Porque uma coisa é você fazer o cessar-fogo,
Outra coisa é você criar condições objetivas para que você tenha estabilização, desarmamento, construção de condições de governança, a reestruturação do sistema de justiça e segurança, reconstrução física e construção de infraestruturas básicas, como saneamento, luz, esgoto, etc., e fazer com que isso funcione. É só a gente entender, por exemplo, em exemplos correlatos, o Afeganistão com os Estados Unidos e a ISAF, por exemplo, ou o próprio Iraque, entender que é um desafio gigantesco. E, ao meu ver, um dos pontos mais importantes desse desafio, obviamente não é nem a questão do tamanho do território, Gaza é minúscula, mas é essencialmente a capacidade de uma solução política para, de fato, retirar o Hamas do cálculo. Porque sem o Hamas como força política organizada, entre aspas, você cria espaço para que alguém preencha esse vácuo de poder que ainda é inexistente. Então, eu não consigo vislumbrar isso agora. Isso é emergencial, porque se faz essencial que essa força de estabilização pise no território em Gaza, faça o perímetro de segurança e permita um processo de desarmamento e de, obviamente, desarmamento e desorganização do Hamas enquanto força combatente. E isto, até o momento, parece não ter um plano muito claro. J.D. Vance estava agora no Oriente Médio, em Israel, inclusive, esses dias. Acredito que agora mesmo, tentando discutir para acelerar a fase 2 do acordo, para você ver o nível de engajamento. O vice-presidente dos Estados Unidos tendo que diretamente fazer esse tipo de intermediação e pressão, porque a situação de segurança para Israel também é muito preocupante, em virtude de que aquele território que eles cederam no processo de recuo para a linha amarela foi um território conquistado com sangue. Então, politicamente tem um custo também. Por outro lado, resolvendo a situação de Gaza, não resolve a situação da Cisjordânia. E até o momento não se tem nenhuma sinalização para a criação de um Estado palestino. E isso, em grande medida, é mais um elemento a insuflar aspectos importantes naquilo que tange à normalização das relações. Apesar de que a Arábia Saudita, ao que parece, começa a sinalizar positivamente para talvez um encaminhamento ou retomada das discussões dos acordos de Abraão. É por isso que eu acho que está muito em cima ainda para tentar bater o martelo naquilo que virá, Colosso. Excelente. O professor citou o ponto do desarmamento e eu acho que é o X da questão. Muitas coisas estão sendo discutidas, só que o Hamas, por enquanto, ainda não entregou suas armas. E Trump, como você citou, professor Augusto, Witkoff, Mark Rubio, o Vance, acho que Trump enviou mais pessoas para tentar manter o acordo. Então, mostra a preocupação e a vontade de querer que isso funcione. Agora, temos a questão da governança também. Um dos pontos, na verdade, foi mais de um ponto dentro desse plano, é a questão da transição de poder que precisa da segurança à população em Gaza e a segurança também da população em Israel, tirando o Hamas da jogada. Prometeram um governo apolítico e tecnocrata, até que consiga um governo de transição. Muitos falaram na questão da autoridade palestina, da Cisjordânia, só que ainda está no ar. Professor Elton, o professor acredita que essa transição pacífica ocorrerá? Existem mecanismos que deem esse aparato de segurança para essa transição de poder ou ainda é um wishful thinking, vamos dizer assim? Então vamos lá. Não diria que é um wishful thinking, close, mas é uma grande incógnita. A gente não tem como saber quais são os verdadeiros limites e possibilidades dessa proposta de uma tecnocracia para governar Gaza, porque isso representaria a substituição de todo um aparato governativo que foi estabelecido pela milícia fundamentalista islâmica desde 2007, quando houve a disputa, inclusive disputa armada, entre a Autoridade Nacional Palestina e o Hamas, ficando o Hamas responsável, de fato, por dominar e governar a faixa de Gaza, e a Autoridade Nacional Palestina governando a Cisjordânia, criando, portanto, duas grandes entidades palestinas, uma das quais, a faixa de Gaza, inteiramente controlada pelo Hamas, que é o Estado, ou o elemento que faz, às vezes, de Estado mais próprio daquele território, que governa a atividade administrativa, os serviços de transporte, os serviços médicos hospitalares, educacionais,
o que a gente pode chamar de segurança, tudo isso está nas mãos do Hamas. Substituir isso representaria, portanto, ter que tirar o Hamas como força política completamente, e além de, como foi colocado como ultimato por Trump, deixar de existir esse grupo como braço militar ou paramilitar. Então gera um conflito muito grande, porque há uma ala política do Hamas, que opera desde o Catar, e tem interesse em processo de transição negociada, mas há um braço mais propriamente cinético, militar do Hamas, que é reticente a esse tipo de coisa e considera que pode vir a ser simplesmente aniquilado, né? Pode ser completamente obliterado caso entregue suas armas. E é muito provável que no contexto que a gente vai ter a partir dessa experiência, de uma tecnocracia, e veja bem, uma tecnocracia que seria liderada por um político britânico, né? Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, foi aventado como governador provisório de Gaza, o que gerou até algumas críticas, né? Como se fosse uma espécie de reedição do mandato colonial britânico. Essas reminiscências do passado, esses paralelismos acontecem. E quando isso for acontecer, o mais provável, pelo histórico que a gente tem, sobretudo de situações desse tipo, e ainda mais no Oriente Médio, é que aqueles elementos insatisfeitos com a decisão política continuem a perpetrar ações de caráter irregular, de guerra assimétrica, de operações paramilitares, mesmo que formalmente, e que se leve adiante esse processo, o Hamas tenha acedido em parar total ou parcialmente as suas operações militares contra Israel. Então, é muito difícil imaginar como seria essa tecnocracia, porque a gente não tem nenhum exemplo desse tipo sob essas circunstâncias. Há algumas situações, foi falado do Afeganistão, do Iraque, ou de situações de state building e reconstrução, mas era de países estabelecidos e depois, principalmente, de mandatos das Nações Unidas. Nesse caso, nós nem temos o Estado e nem temos a força e a legitimidade do sistema de segurança internacional representado pela ideia de segurança coletiva das Nações Unidas. Excelente, professor Alto. Você trouxe um ponto bem interessante, pois Trump, Vance e outros políticos prometeram de pé junto que Hamas iria sumir se caso quebrasse esse acordo de cessar-fogo. Desde antes de ontem, algumas fontes vêm dizendo que o Hamas liberou algumas mensagens em Gaza reiterando que irão fazer parte desse governo de transição, que querem fazer parte desse governo de transição. O problema é que ninguém quer o Hamas ali do lado. Professor Alexandre, em relação a essa transição de poder junto da desmilitarização do Hamas, o professor acredita que isso é viável? Absolutamente não. Tá? Eu não quero ser tão taxativo, nem eu quero ser pessimista, embora o Bartolomeu tenha passado esse chapéu hoje, mas eu quero fazer umas combinações aqui, né? No meio da Copa, eu tinha notado aqui, eu me lembro qual era a Copa, 1958. Né? Os jogadores falaram que o Brasil ia atropelar a União Soviética. Aí o Garrincha fala assim, tudo bem, só faltou combinar com os russos. Né? Eu acho que é bem pelo mesmo lado. O nego marcou uma festa na minha casa, com grandes estrelas do cenário internacional, uma mega coalizão que vai desde os países do Ocidente até os países árabes que vão mandar tropas, só esqueceram de combinar comigo. Tá? Então eu acho que o sucesso ou fracasso disso, embora eu vá falar um lugar comum, depende do quanto o Hamas vai se comprometer. Eu não estou dizendo só se comprometer publicamente ou com uma jogada de marketing, eu estou dizendo se comprometer de fato. Né? Porque, em primeiro lugar, eles estão tentando empurrar o Hamas para uma entrega das armas, para uma pacificação, para uma transição de grupo terrorista para grupo político. Em todos os casos que nós vimos isso acontecer, sempre uma dissidência permaneceu terrorista, mesmo que a maior parte tenha migrado. Isso aconteceu com o IRA, isso aconteceu com o processo de paz da Colômbia, isso acontece desde sempre. Essa é a primeira coisa. Se o Hamas resolver não se desarmar, quem é que vai segurar o rojão? Né?
Vocês já elencaram alguns atores aí. Os Estados Unidos vai segurar o rojão? Ele que vai transformar Gaza no estacionamento? Ele que vai jogar bomba na cabeça? Né? Não sei, tá? Em segundo lugar, quem é que vai entrar para forçar o Hamas? A Autoridade Nacional Palestina? Isso não pode precipitar uma radicalização da própria Autoridade Nacional Palestina, que de certa maneira estava ficando mais quieta, finalmente, né, depois de tanto tempo, ou pelo menos ostensivamente mais quietas. Isso não pode arrastar eles de volta para o terror, né? E aí eu penso num outro detalhe: esse modelo de Estado tecnocrático bonitinho, tecnocracia para quem, cara pálida? Né? Porque com isso eles estão criando uma desculpa bem interessante. É o seguinte: forças estrangeiras novamente estão discutindo e decidindo como é que vai ser o governo de Gaza. Isso é uma bandeira gigantesca para o pessoal balançar, dizendo assim: novamente, não estão deixando a autodeterminação do povo de Gaza de escolher qual vai ser a sua forma de governo, seus representantes legitimamente eleitos. Mas eles não têm gente para isso. Talvez não lá, talvez na diáspora, não sei. Mas fazer um governo de Gaza, tal e qual, Deus ex machina, de fato, embora não de direito, pela tutela internacional do território. É muito bonito, muito legal, mas cria narrativas distópicas, cria narrativas ali antitéticas para poder criar um conflito, e pior do que isso, montar esse governo bonitinho, sem boots on the ground, sem skin in the game, sem o pessoal se comprometer de fato com a paz, vai acabar dando um backfire mais lá adiante, que Israel vai ter que voltar ao status quo antes, mas aí ela já desmobilizou, como disse o Augusto, ela já devolveu o terreno. Então, assim, é uma questão de saber o quanto não só o Hamas está imbuído desse processo, e não é mensagenzinha pelo back-channel, não. É ação prática. Assim como as demais potências que participaram da foto com Trump, quantos elas estão dispostas à ação prática. Né? É isso que vai determinar o resultado do acordo. E eu estou vendo poucos sinais disso. Talvez o Marco Túlio possa me corrigir oportunamente. O professor Marco Túlio vai. Eu só gostaria de puxar para o professor Elton rapidinho, ele quer fazer um adendo. Tá me ouvindo agora? Pois bem, sobre isso que o Alexandre acabou de colocar, me parece que é necessário que a gente atente para uma questão, que é a seguinte. A proposta de paz diz, olha, Hamas deponha suas armas, caso contrário você será obliterado, será aniquilado, destruído. É um argumento convincente, principalmente vindo da superpotência global, país hegemônico. Mas tem um problema, ou vários problemas. O primeiro é o seguinte: todo processo de paz desse tipo, que deu mais ou menos certo, ou que permitiu alguma forma de mudança do enfrentamento para a disputa política, propunha algo do tipo: olha, você, grupo paramilitar, você, organização terrorista, você, grupo extremista, depõe as suas armas e é convertido em partido político, passando a participar da vida política ordinária do país. Foi assim com a Colômbia, foi assim no caso da Irlanda, com IRA, e numerosas outras situações. No caso da proposta americana, secundada pelos países do Golfo, né, pela Jordânia, pelos Emirados Árabes Unidos, pelo Catar, também bancada pelo Egito, e que, é importante que se diga, tem também o interesse muito profundo da Arábia Saudita, jurada inimiga do Irã, grande financiador do Hamas. Essa proposta diz o seguinte: olha, Hamas entregue suas armas e não participe do governo. E é claro que isso deixa qualquer pessoa que faz um exercício de lógica convencional pessimista, porque qual que é o incentivo seletivo para o Hamas depor suas armas diante disso? Olha, entregue suas armas ou morra. Já estavam para morrer mesmo, porque o exército de Israel estava batendo as portas, ia cercando Gaza e estava para invadir. O que garante que isso não vai turbinar o radicalismo desses atores, fazendo com que eles decidam, então, já que é assim, eu não vou poder participar do governo, ninguém vai me dar o espaço na nova administração, todos querem defenestrar completamente o Hamas, ele não vai participar nem como força política, então continuemos na insurgência, continuemos na guerra assimétrica. Então esse é o perigo que se coloca diante dessa proposta de paz nesses termos.
É a questão do Hamas mesmo que é o X da questão. E nós sabemos que eu não sei nem como que o Hamas ainda tem liderança, mas porque o Israel, com sua campanha de decapitação, limpou muito, acabou limpando bem o grupo Hamas desse radicalismo, mas ainda está aí, vamos dizer assim, atrapalhando o processo de cessar-fogo. Professor Marco Túlio, por favor, pode falar do processo de cessar-fogo também? Eu gostaria de perguntar ao professor em relação também à economia israelense, como é que fica nesse pós-conflito? As empresas israelenses, principalmente as empresas de defesa, por favor. Vamos lá. O cessar-fogo, ele é por etapas. Enfim, tem primeira, segunda, terceira etapa. E a falta de coisas designadas na segunda etapa, ela faz parte da própria tendência ao fechar um acordo, principalmente no Oriente Médio, em que é natural que isso ocorra. É a história, é a tendência, tá? Vimos isso em 47, 49, vimos isso no acordo com o Egito. O Egito, quando fechou o acordo, ele nem sabia se ia ter o Sinai de volta. Ele nem sabia. Havia uma suspeita que poderia ter. Aí no final teve, tá? Porque os Estados Unidos forçaram Israel e depois dão um dinheiro, uma ajuda anual ao Egito, enfim. Você existem atores externos, principalmente os Estados Unidos, capazes de coagir os agentes a aceitarem o acordo. Em relação ao Hamas, se ele vai entregar a arma ou não, a falta de uma coisa bem desenhada, como eu disse, bem desenhada, que fale o Hamas vai entregar a arma para a força internacional, etc. Isso é decorrente à própria natureza do acordo, tá? E o que eu sugiro que está ocorrendo agora é que os financiadores governamentais do Hamas, porque eles existem e têm o principal, eles já falaram o seguinte: você vai entregar, você vai sair de Gaza. Se você não fizer isso, bem, tem dois caminhos. Um vai ficar pobre, outro, vocês sabem. Então eu acho que o compromisso desse ator, que é o Catar, eu acho que é bastante significativo, que cria-se uma possibilidade de que as coisas realmente acontecerão em Gaza. Sobre a economia, é importante dizer o seguinte: Israel sai foi ontem, não, foi segunda. Segunda teve algo parecido ao Estado de União lá dos Estados Unidos no parlamento, no Knesset israelense, em que Benjamin Netanyahu falou sobre o acordo e falou sobre a economia. E o Lipid também, como oposição, como chefe principal da oposição. A economia israelense, estamos falando de um país que entra na guerra com 40% da sua dívida PIB, tá? E sai da guerra com 60% da sua dívida PIB. Isso para um país da OCDE é muito grande. É muito preocupante, aliás. Já acende o sinal amarelo. Já é um país que teve problemas com a inflação igual ao Brasil, não uma hiperinflação, mas teve um problema bem parecido. Está indo para inflação a 3%. Outro dado bastante interessante é que a guerra você já tem estudos que
falam qual foi o custo da guerra para Israel. Para Israel, todo ano, 72 bilhões de dólares são custos da guerra, e existe um acordo, existe um estudo propositivo que é bastante interessante, que fala o seguinte: se a guerra não ocorresse, como ficaria a guerra, como ficaria a economia israelense? Esse estudo mostra 400 bilhões em caixa de negócios, ou seja, a guerra basicamente custou 400 bilhões a menos, de negócios não feitos, não realizados. Então você tem um problema muito forte na questão da economia a longo prazo. A curto prazo, você tem uma resposta muito vigorosa da Bolsa de Valores de Tel Aviv, você tem um mecanismo da diáspora judaica que injetou na economia de Israel algo semelhante a 90 bilhões de dólares comprados em títulos. Então, você tem um desemprego baixo, você tem uma inflação a 3% e você tem Bolsa de Valores subindo. O resultado disso é que Benjamin Netanyahu, como um homem político que se adapta muito bem ao contexto que está inserido, ele fez o que o Brasil faz um bom tempo, aumentou os impostos e fez com que o déficit e o superávit fosse criado em Israel, que algum superávit fosse criado em Israel no pós-guerra. Então, eu acho isso muito interessante. Em relação à indústria de defesa de Israel, bem, Israel ele sai da guerra com um problema relacionado à questão de imagem, antissemitismo, aquela coisa toda que a gente acompanha pelos jornais, e isso, de certa forma, entrou na indústria de defesa de Israel. Alguns contratos foram cancelados, um contrato que simboliza isso foi um acordo entre a Rafael e o governo espanhol, que foi cancelado e fez com que a Espanha pagasse por causa disso. Você tem um modelo em que a Rafael, principalmente a Rafael, ontem, numa entrevista do seu CEO, deixou muito bem claro que a fuga desse estado de coisas é que as empresas israelenses farão negócios com empresas europeias, norte-americanas ou de outros países, abrindo uma terceira empresa nesses países. Por exemplo, a Rafael tem um acordo com a Rheinmetall e a Daia sobre o sistema Trophy. Eles criaram uma empresa chamada Eurotrophy, que faz com que todos os Leopards que saem da Rheinmetall já saem com o sistema Trophy de defesa ativa. Ontem, a Alemanha sinalizou um acordo de 2 bilhões de mísseis Spike. Então, eu acho bastante interessante como as empresas de defesa de Israel estão sobrevivendo nesse estado de coisa, principalmente com algumas feiras tentando proibir a amostra. Ontem teve a feira de Seul, que deu para as empresas apresentarem seus esquemas, mas eu acho que essa é a saída deles. É a primeira vez que eu vejo uma análise em termos econômicos em relação ao conflito de Gaza entre Israel e Hamas. Excelente. Eu gostaria de puxar agora para o professor Augusto. Bem, tendo a concordar plenamente com o que o professor Marco Túlio trouxe, a dimensão econômica ela é importantíssima. Sempre é relevante entender que a economia israelense é uma economia muito integrada nos mercados globais, nas cadeias globais de valor, especialmente no que compete à alta tecnologia. E aí a gente tem dois extremos que são essenciais. De um lado, a indústria de defesa, que em Israel ela é essencialmente dual dentro de um ecossistema de inovação
pungente entre as forças de defesa e o setor civil, mas também o setor de turismo, que é essencial, importantíssimo e que vem sofrendo brutalmente nos últimos 2 anos em virtude da guerra, o que ajuda a gente a entender, por outro lado, que a guerra, na perspectiva israelense, ela foi percebida como existencial e ela foi travada como tal, especialmente não apenas em Gaza, mas essencialmente as campanhas contra o eixo de resistência ou anel de fogo, o que é importantíssimo entender. A forma com que eu entendo, no momento atual, o conflito, é que o cessar-fogo em si, ele é um êxito, ele é um logro. Trump conseguiu algo dificílimo, algo que Joe Biden não conseguiu, que foi parar o conflito, dando um compromisso relativamente elevado de um chefe de executivo americano em relação à conflagração. O grande problema, ao meu ver, está na operacionalização, que os colegas já enumeraram aí, por exemplo, das condições para transformar ou transcender o Hamas de um grupo terrorista para um grupo político, por exemplo, né? Como bem colocado pelo Elton, comparando aí a questão do Sinn Féin, o IRA, etc. Para mim, a coisa mais ainda clara e restrita ao nível básico. Por exemplo, Israel recua suas linhas para a linha amarela. Ok. Qual força o Hamas vai se submeter? Para qual força ele vai entregar armas? Qual força vai garantir um processo de desarmamento? Qual força vai garantir a integridade física daqueles que, acreditando nos termos do acordo, depuserem armas? Quem irá estruturar a entrada dos recursos? O Egito é aquele primeiro ator que vem na cabeça, porque ele está do lado, ele tem uma força pré-posicionada, é um ator que trabalhou nos bastiadores fortemente para isso. Mas até agora não tem boots on the ground de ninguém. Claro, é muito pouco tempo, mas um acordo como esse, a própria proposta do Egito anterior, que já contemplava esse elemento de contribuição como elemento de estabilização, já era para ter algo em solo. Então, isso, de certa forma, traz um elemento de cautela importante, até porque não vejo, por exemplo, condições objetivas do Hamas continuar as ações contra as IDF, contra a própria população palestina, mas, por outro lado, em política, a gente sempre tem que trust but verify. É por isso que é importante torcer para com que o cessar-fogo ocorra, mas que é importante ver maior engajamento dos membros regionais dentro do conflito, e obviamente isso tem que ser costurado com as sensações de segurança de Israel, já que a proximidade geográfica entre o território do enclave e o território judeu é profundamente próximo, o que em grande parte torna essencial com que ocorra uma costura mais clara, e a figura de Donald Trump nos Estados Unidos, querendo ou não, é inestimável para o sucesso desse cessar-fogo na sua transição para a paz futura. Um grande abraço aos amigos e àqueles que nos escutam. Foi um prazer imenso participar desse episódio. Muito obrigado, professor Augusto. O professor citou um ponto muito interessante, que falando do Boots on the Ground, os Estados Unidos prometeram a ajuda de 200 soldados, mas esses soldados não irão pisar em Gaza. Irão monitorar a transição de poder sem pisar no enclave. Professor Elton, mais algumas considerações a mais em relação ao cessar-fogo e o conflito? Pois bem, meu caro Close, acho que é importante que nós acompanhemos doravante a marcha dos acontecimentos. São muitos sis, são muitos poréns, são muitas incógnitas. Me parece que nós estamos num daqueles momentos nos quais a história está sendo escrita diante dos nossos olhos, e qualquer consideração que a gente faça sobre um fenômeno político complexo, de caráter multicausal, envolvendo tantos atores e tantos interesses, é precipitado. A gente vai ter uma visão melhor sobre essas questões ex post facto, depois que a gente tiver um certo período de tempo decorrido da implantação dessas medidas. Acho que um balanço que a gente pode fazer é o seguinte, é que o grande vencedor desse processo do ponto de vista político é o governo norte-americano, e de alguma maneira você vê esse bloco ligado aos Estados Unidos, e aí a gente pode colocar os países da região que têm interesses mais próximos dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, o próprio Egito, apesar da sua ambiguidade, os Emirados Árabes Unidos, a Jordânia, o Catar, sendo fortalecidos nesse processo, sobretudo porque obstaculizam
o grande adversário, que é o Irã, que é o grande financiador e fomentador das atividades dos grupos fundamentalistas islâmicos como o Hamas, o Hezbollah, os Houthis. Então esse é o primeiro ponto. E o outro aqui, a gente tem um grupo de estados que acaba sendo prejudicado em maior e menor medida por isso. A gente pode dizer que a Rússia, em menor grau a China e principalmente o Irã são os grandes perdedores desse processo, porque eles vêm reduzir o seu poder, a sua influência sobre os países da região. A Síria não está mais sob a esfera de influência dos russos, agora você tem o governo de Al-Shahar, pelo menos do ponto de vista mais fundamental, buscando uma neutralidade estratégica. Você tem o, o poder de financiamento das ações terroristas e de guerra assimétrica do Irã se enfraquecendo muito fortemente como consequência da Operação Leão e Ascensão e da Operação Martelo da Meia-Noite de Israel e dos Estados Unidos, né, que destruíram as capacidades missilísticas e nucleares do Irã por um bom tempo. E você tem, é claro, esses grupos fundamentalistas perdendo a sua grande linha de financiamento e se vendo diante de uma posição de enfraquecimento tal que levou a um estado de coisas que tornou possível essa imposição, dizer, vocês se desarmam ou vocês vão ser destruídos, vamos fazer aqui um governo de transição e implantar uma tecnocracia, mas ninguém sabe muito bem ao certo como isso vai acontecer, e como eu falei ainda há pouco, há muitos motivos para você ficar cético, para você ser, se não pessimista, pelo menos muito cauteloso com relação às possibilidades de sucesso disso, ainda que existam atores poderosos, como disse o Marco Túlio, que têm interesse nessa transição, nessa desramazização de Gaza. Vamos ver o que o futuro nos reserva para esse período que agora começa. Excelente. Desramazização. É isso aí. Eu não sei repetir isso aí, não. Professor Alexandre, em relação ao cessar-fogo, por favor, mais considerações, por favor? Bom, eu acho que tudo já foi dito pelos meus colegas. Eu acho que o pessoal já foi muito preciso, né? A gente vai precisar assistir cenas dos próximos capítulos, a gente vai precisar ver o comprometimento internacional para isso. A perspectiva do professor Marco Túlio é animadora, né? Paz gera prosperidade, prosperidade aumenta a capacidade. Eu só gostaria de fazer uma última observação. Israel está acostumado à guerra, né? Toda a doutrina israelense, toda a indústria israelense, em grande medida, principalmente a base industrial de defesa, toda a pesquisa operacional israelense está habituada à guerra. Esse é um detalhe muito importante. Eu acho que o sucesso do acordo de paz com Hamas, ele não passa só pela dinâmica política de Gaza, ele passa pela dinâmica política de Israel, tá? Em última instância. O próprio Benjamin Netanyahu, ele se especializou, para usar a terminologia do poderoso chefão, em ser um bom conselheiro de guerra. Eu vejo a imagem do Benjamin Netanyahu muito parecida com a imagem de Winston Churchill. É um bom primeiro-ministro para a guerra, mas depois da guerra ele se torna a terceira roda da bicicleta, tá? Então, eu preciso ver como vai ser a própria reorganização no eventual sucesso da sociedade israelense pós-guerra, né? E preciso ver como alguns setores internos a Israel vão se habituar à paz. E se isso não vai ser uma mudança compulsiva para a busca de um novo inimigo, né? Isso passa necessariamente pela fortitude, por exemplo, dos acordos de Abraão. Isso passa pela fortitude da imagem israelense depois desse processo. Isso passa pela superação do 7 de outubro, né? Tanto das falhas quanto do dano que isso causou. E, acima de tudo, isso passa pela manutenção das relações depois do desgaste, tá? Porque se todos esses atores efetivamente engajaram nesse processo de paz, a gente vai ter desgastes de parte a parte. Essas engrenagens, por mais que estejam azeitadas, vão sofrer ali com o atrito. Então, eu acho que ainda há muitas variáveis a serem consideradas. Eu não tenho tanto o mesmo otimismo do Marco Túlio, por exemplo, porque eu acho que as coisas, né, por lei da física, elas permanecem
elas tendem a permanecer como estão, né? E a mudança ela é sempre muito mais custosa e difícil de implementação do que a continuidade. E muitos atores, desde o próprio Hamas, até alguns atores dentro de Israel, até os seus próprios vizinhos, como já foram citados, o Egito, eles se beneficiam da constante instabilidade. Então eu não sei o quanto isso ainda vai poder se materializar. Aproveitar a oportunidade para deixar um abraço para a nossa imperatíssima audiência e esperar ver os meus companheiros no futuro em mais uma edição da situação. Um abraço para todo mundo. Muito bom, professor Alexandre. Isso, em questões dos próximos capítulos, eu acho que o único aqui que pode trazer um panorama aí, professor Marco Túlio. Eu estou otimista depois que o professor Marco Túlio está otimista. Vamos lá. Duas coisas. Primeiro, é um enorme prazer escutar o Alexandre e o Elton falar sobre um assunto que eu tenho como agenda de pesquisa. Principalmente a última fala do Alexandre foi impecável. Teço loas a essa conversa. Tem duas observações que eu gostaria de realizar na minha fala final. De que existe um preço muito grande de Israel a pagar toda vez que ele entra na guerra. Não é um preço somente dado em shekels ou sangue de soldado. Você tem um Estado com pouca população que vai para a guerra, o teu PEA, sua população economicamente ativa, é jogada para o campo de batalha e nem sempre parte dela sofre no retorno ao civil. Você tem a questão que já está rondando na imprensa israelense, a questão dos soldados, o bem-estar dos soldados. Tem muito deles já com estresse pós-traumático, muita incidência de suicídio. Então você tem um custo muito grande de Israel nesse momento pós-guerra. Outra questão que eu gostaria de trazer é que o acordo em si, ele pode inaugurar uma diplomacia que ela é meio nova nas relações internacionais, que é uma diplomacia sendo chefiada e sendo estruturada por negociadores que vêm da iniciativa privada, tá? O Witkoff e o Jared, eles são negociadores, empresários do ramo do setor imobiliário nos Estados Unidos. Então são caras que fazem, eles não deixam fazer, tá? E esse impacto que os dois trazem meio que corrobora com a perspectiva liberal de diplomacia. Essa semana saiu os 60 Minutos com os dois, excelente programa, e os dois falavam exatamente nisso, que o acordo ele só foi para frente por causa da experiência prévia que os dois tinham dentro da região do Oriente Médio, devido ao contato o contato com pessoas ligadas aos seus setores, setor de ramo imobiliário, que de certa maneira construíram um cenário de confiança para os presidentes e sheiks chegarem e falarem: essa é a hora que a gente tem que resolver. Por isso que eu não estou otimista jogando pó de unicórnio em todo mundo. Mas os dados estão mostrando o seguinte: não só quantitativos e qualitativos, estão mostrando que certos atores estão possibilitando uma fresta, mesmo que pequena,
para que ocorra uma mudança regional, de olho exatamente nessa possível remontagem do Irã em relação ao seu anel de resistência, aquela coisa toda. Como o Hezbollah já está fragilizado e como o Líbano, o governo do Líbano, está promovendo um desarmamento meio coercitivamente do Hezbollah, eu acho que a questão vai ser como transpor esse mecanismo para Gaza, para o Hamas. Então, eu acho que esse caldo de pessoas, esse caldo de governantes, principalmente árabes, que são apoiadores em dinheiro dessa causa, eles farão com que a coisa ocorra, com que o pessoal do Hamas entregue suas armas, de fato. E, através da anistia que está prevista, participem do novo governo, que não é somente composto por estrangeiros. Há uma parte, principalmente de palestinos da diáspora, que já estão sendo escolhidos para compor esse governo tecnocrático. Então, eu acho que vamos ter cautela, mas não uma cautela, sabe, não uma cautela cética, triste. Eu acho que certas coisas ocorrerão agora. Muito bem, pessoal. Esse episódio nós tratamos do cessar-fogo em Gaza em relação ao conflito de 2 anos em Gaza entre Israel e Hamas, e nós tentamos trazer aqui uma análise com dados e fatos e sem muito alarmismo. Nós tentamos identificar e entender essas relações internacionais. O professor Marco Túlio agora trouxe um ponto muito interessante, que é a visão liberal que o mundo, que a diplomacia está vendo hoje. E tirando um pouco aquele realismo de lado e trazendo um pouco o liberalismo. Que isso é ponto para mais outro episódio. Depois a gente vai acabar discutindo isso também. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, professor Augusto, professor Alexandre, professor Elton, professor Marco Túlio, a presença da nossa audiência também, e fiquem ligados para o próximo episódio. Tchau, tchau.